Fala pessoal, beleza? Então, estamos começando aqui a resolução da lista 1, tá? Então, vou resolver com vocês a lista 1 do curso de Física do Calor, tá? Então, vou resolver aqui hoje o exercício 1 dessa primeira lista. Então, vamos ler o enunciado dele aqui. Ele fala o seguinte: um termômetro de gás a volume constante é calibrado utilizando como referências 1. O gelo seco, isto é, dióxido de carbono sólido a temperatura de menos 80 graus Celsius, e 2. O ponto de ebulição do etanol, a 78 graus Celsius. Na calibração, foram obtidas as pressões de 0,9 atm para o CO2 sólido e 1,635 para o etanol. Então, basicamente, essa condição 1 aqui, nessa temperatura de menos 80 graus Celsius, corresponde a essa pressão aqui. E essa situação 2, na temperatura de 78 graus Celsius, corresponde a essa pressão aqui. Nesse termômetro, aí ele quer saber, nesse termômetro, que pressão corresponde à temperatura de fusão da água, no item A, e no item B, a temperatura de ebulição da água. E aí depois no item C ele faz uma outra pergunta que a gente discute daqui a pouco. Então, gente, o que ele está querendo que a gente faça aqui é uma relação de escala de temperatura. Né? Vocês aprenderam em aula como que se monta uma relação entre escalas de temperatura, por exemplo, entre Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin e tudo mais. Né? E a ideia básica é você pegar dois pontos em comum, né? Por exemplo, o ponto de fusão da água e o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água, por exemplo. Né? Que em graus Celsius a gente define como sendo 0 e 100, né? E aí em Fahrenheit a gente define como sendo 32 e eu sempre esqueço. Acho que é 192, mas posso estar falando besteira. Eu sempre esqueço as referências, tá? Mas aí a gente define essa relação e a partir daí a gente constrói a escala de temperatura. Nesse caso, ele está falando de um termômetro de gás a volume constante. Nesse tipo de termômetro, a gente estabelece uma relação entre as temperaturas e as pressões. Tudo bem? Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a escala em temperatura, em graus Celsius, e a escala em pressão, em atm. Né? Então a gente tem, por exemplo, ó, quando a temperatura é de 78 graus Celsius, a gente tem uma pressão de 1,635 atm. E quando a gente tem uma temperatura de menos 80 graus Celsius, a gente tem uma pressão aqui de 0,9 atm. Da mesma forma que a gente fazia temperatura em graus Celsius e temperatura em Fahrenheit, a gente faz aqui com a pressão. Tá? Essa que é a ideia aqui do termômetro de gás a volume constante. Tá? Bom, aí o que acontece? Vamos lá. Eu quero saber, para uma dada temperatura T em graus Celsius, qual é a pressão P em atm? Tá? E aí a gente vai montar, a gente poderia pensar que a gente tem um gráfico também que eu coloquei aqui, ó, né? Quando a temperatura é 78, a pressão é 1,635 e quando a temperatura é menos 80, a pressão é 0,9. Tá? Bom, a ideia é que a gente tem uma reta que passa por esse ponto e esse ponto. E a equação dessa reta vai dar para mim uma função da pressão em função da temperatura, uma relação entre os dois. Tá? Então, vocês podem achar tanto a equação da reta que passa por esse ponto e por esse, só encontrar a equação da reta, né? Usando os conhecimentos que vocês têm de matemática, ou a gente pode olhar para essa figura e fazer uma relação de proporção aqui, que é o que eu vou fazer. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, que vai do menos 80 até o t, que é t menos menos 80, né? No fundo é t mais 80, e dividir por esse pedaço grande aqui, ó, 78 menos menos 80, tá aqui, isso tem que ser igual a esse pedacinho aqui, que é o p menos 0,9, sobre esse pedação aqui, ó, 1,635 menos 0,9. Então, o que eu estou fazendo é, eu pego este pedaço sobre este pedação aqui, isso tem que ser igual a este pedaço sobre esse pedação aqui. Relação de semelhança pura. No fundo, o que eu estou fazendo é uma semelhança de triângulo, se vocês olharem aqui no desenho da equação da reta, no desenho da reta. Tá? Bom, e aí a gente tem essa relação aqui. E isso é uma equação que relaciona T com P. Aí aqui é só a gente resolver essa equação. Então fica P mais 80 sobre 158 igual a P menos 0,9 sobre 0,735. Aí a gente passa, multiplica em cruz, isola a pressão.
Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar esta equação aqui, ó. A pressão ela é dada por 0,00465 vezes a temperatura mais 1,272. Vale destacar que essa pressão está obrigatoriamente em ATM e essa temperatura está em graus Celsius, porque é a escala. Se eu tivesse usado uma outra escala de temperaturas, eu teria tido valores diferentes aqui e eu com certeza obteria uma outra equação aqui, outros valores de parâmetro aqui. Tá? E agora que a gente tem essa relação aqui, ó, a gente consegue resolver os itens A e o item B. Tá? Porque ele quer saber, nesse termômetro, que pressão corresponde à temperatura de fusão da água? Bom, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Né? Aqui, ó, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, substitui T igual a 0 aqui, ó, a gente encontra uma pressão de 1,272 atm. No item B, ele quer saber a temperatura, a pressão na temperatura de ebulição da água. Bom, na temperatura de ebulição da água, a gente está falando de 100 graus Celsius. Está faltando a unidade aqui, mas é 100 graus Celsius. Tá? Substitui T aqui por 100, né? E a gente encontra uma pressão de 1,737 atm. Então, essa é a pressão do termômetro, né? Do termômetro a gás, a pressão do gás dentro do termômetro na temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Tá? Então, depois que a gente achou essa escala aqui, ó, é tranquilo resolver, saber qual é a pressão para qualquer temperatura. E eu também consigo saber qual é a temperatura para qualquer pressão. Né? É tranquilo converter uma coisa na outra. Tá? E aí, no item C, ele fala assim, mostre que dentro da precisão experimental, sugerida pelo número de algarismos significativos das temperaturas e pressões de calibração, o valor obtido para o zero absoluto por esse termômetro é correto. Gente, o zero absoluto é o zero Kelvin. Tá? E vocês devem ter aprendido em aula, que o zero Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. O que ele quer que a gente faça é que a gente prove, a partir dessa escala de temperatura, dessa relação aqui, que o zero absoluto, o valor do zero absoluto que a gente vai obter aqui, bate com o valor que a gente espera, que é o menos 273 graus Celsius. Tá? Bom, como que a gente faz isso? Aqui vocês precisam saber que o zero absoluto ele acontece na pressão zero. Né? A temperatura zero absoluto, né? Que é 0 Kelvin, corresponde, no caso de um gás ideal, a uma pressão nula. Tudo bem? Então, o que a gente está interessado é saber quem é esse ponto aqui. Ó. O ponto onde eu corto o eixo horizontal vai ser a temperatura do zero absoluto, vai ser a temperatura correspondente ao zero absoluto. Tá? Que é o ponto onde a pressão é nula. Então, o que a gente faz? Você pega essa equação, anula a pressão e encontra a temperatura. Fazendo isso, vocês vão encontrar que a temperatura é menos 1,272 dividido por esse cara aqui. E aí, fazendo essa continha, dá exatamente o menos 273,5 graus Celsius que a gente esperaria. Tá? Que corresponde à temperatura do zero absoluto em graus Celsius, que é o zero Kelvin. Tá? Então, essa questão era bem legal, porque ele fala de um termômetro a gás, né, que a gente relaciona que temperatura com a pressão de um gás. Né? A gente sabe que deve ser algo que cresça linearmente, né? Algo do tipo função afim. Se eu estivesse trabalhando com uma escala de temperatura em Kelvin, tá? Vou até fazer uns desenhos aqui em cima. Não vou fazer o desenho, que acho que vai ficar meio poluído. Mas se eu estivesse trabalhando com a escala de temperatura em Kelvin, né? O que ia acontecer é que essa reta passaria pela origem. Né? Se eu trabalhasse com a escala de temperatura em Kelvin, é como se eu deslocasse a origem daqui para cá. E aí essa reta passa na origem. E aí, no caso da escala de temperaturas em Kelvin, eu posso dizer que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Posso escrever uma relação do tipo P igual a KT para um gás ideal. Tá? E isso é uma coisa muito importante e é uma propriedade específica da escala Kelvin. Por isso que a escala Kelvin é considerada a escala absoluta de temperatura ou escala termodinâmica de temperatura. Tá? Ela é uma escala bem importante fisicamente. Ela tem uma importância física que as outras escalas não têm. Né? Por isso que ela é chamada de escala absoluta. Tá? Ok, então não vou ficar me alongando muito mais nisso não. A ideia principal dessa questão é que vocês relacionem escalas de temperatura, seja construindo uma equação de reta e trabalhando com função de primeiro grau, seja trabalhando com esse esquema de proporção que eu fiz aqui. Beleza? Então é isso, gente. Até
o próximo vídeo.